Michele Crivellaro, eu sou coach e facilitadora na EIT Diálogos Transformadores e o tema que quero abordar com você é sobre feedback. Vou começar esse tema trazendo uma frase do Bill Gates, criador da Microsoft, que diz o seguinte: todos precisamos de pessoas que nos deem feedback. É assim que melhoramos. Quando você pensa na palavra feedback, o que lhe vem à mente? Qual a importância do feedback na sua carreira e na sua vida? Muitas vezes acreditamos que o feedback está restrito ao campo organizacional, mas na verdade o feedback faz parte da nossa vida. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você recebe inúmeros feedbacks. Você pode dar nomes diferentes, como conselhos, opinião, crítica, comentário ou apenas um toque. Mas por trás disso, existe uma intenção sobre algum comportamento, conduta ou alguma forma de agir que você pode melhorar ou que você deve manter. Então é nesse lugar que te convido a ver o feedback, como uma prática mais ampla e diária, não restrita aos momentos formais dos processos de avaliação. Toda interação aqui pode ser vista como feedback, uma forma de retroalimentar uma relação. Então agora reflita, quantos feedbacks você já escutou do seu parceiro ou parceira, amigos, filhos, líderes, mentores, pares? Eu acredito que muitos. E quanto esses feedbacks, eles foram importantes o suficiente para que você pudesse se reorientar com base naquilo que lhe foi dito. O feedback, na verdade, é uma forma de diálogo que nos traz um olhar para nós mesmos a partir da percepção do outro. Se nós não olhamos e entendemos aquilo que é trazido pelas pessoas sobre nós, podemos tomar um rumo em uma direção cega, sem saber muito bem para onde se quer chegar. Por isso que a percepção do outro é um balizador importante das nossas ações. Existe um autor americano chamado Richard Williams e ele escreveu um livro somente sobre esse tema chamado Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Super recomendo essa leitura, muito simples e rápida. Ele afirma que o feedback é uma prática que determina como as pessoas pensam, sentem e reagem aos outros. E ele correlaciona isso com a forma que cada um enfrenta as responsabilidades da vida. Se de forma ativa, e o feedback faz parte da rotina e da conexão com outras pessoas, ou se de forma passiva, em que se omite aquilo que se pensa e sente sobre o outro, limitando assim a conexão, a confiança e o relacionamento interpessoal como um todo. Então te pergunto, qual foi o último feedback que você recebeu? E de qual tipo ele foi? Ele foi positivo? Ele foi negativo? Teve alguma relevância para você? Foi importante? Você mudou ou refletiu sobre essa conversa? Sobre tudo o que o Williams aborda em seu livro, o que eu gostaria de destacar são os 4 tipos de feedbacks. O primeiro é o feedback positivo, aquele que precisamos fazer até com mais frequência. Ele diz respeito à manutenção de um determinado comportamento. A atenção aqui é não deixar de formalizar e dar clareza de quando as coisas estão indo bem. Assim como os demais feedbacks, que veremos a seguir, os outros 3, o feedback positivo, ele orienta o colaborador a entender o que ele está fazendo bem. E isso traz mais confiança e segurança para suas entregas, além de elevar a sua motivação e engajamento. Já o segundo feedback é o corretivo. Aquele, como o próprio nome diz, demanda alguma correção de rota ou orientação específica sobre algum comportamento indesejado ou inadequado. O timing do feedback é algo relevante em qualquer situação, mas especialmente no feedback corretivo, o tempo é algo a ser visto com mais atenção. O quanto antes, melhor. Muitas vezes ficamos em um ponto cego por muito tempo, e isso não é saudável, nem para a pessoa e nem para a organização. Além do timing no feedback de correção, é importante que haja uma percepção na dinâmica dessa conversa, onde a intenção é positiva e construtiva, ou seja, existe um interesse genuíno de desenvolvimento. Nem sempre é simples conduzir uma conversa difícil. Por isso, nesse momento, tenha em mente que cada vez que você deixa de dar um feedback de correção, você está limitando o desenvolvimento de outra pessoa e também o seu. Já o terceiro feedback é o insignificante. É aquela conversa em que você sai
sem uma resposta clara. Nesse feedback, quem oferta acaba dando uma resposta mínima, vaga e bem genérica. Não se cria uma conexão nessa conversa e não há clareza da intenção. É comum acontecer esse tipo de feedback quando não há um preparo prévio para a condução de uma conversa mais difícil ou quando há muito sentimento envolvido. O quarto e último feedback é o ofensivo, aquele que você sente que teve falta de atenção, ouve palavras indevidas e que aquilo que foi colocado por você foi desprezado. Uma situação bem comum é quando alguém pede a sua atenção para apresentar algum ponto de um projeto, dar status de algo, ou simplesmente checar alguma informação e simplesmente, ao invés de se conectar com aquela pessoa que está lá na sua frente, você começa a checar o seu e-mail, você olha o seu celular, conversa com uma outra pessoa. Isso não é nada legal e pode sim soar como ofensivo para quem está lá pedindo a tua ajuda. Agora que você tem clareza sobre esses 4 feedbacks, fica evidente que os esforços diários estão no feedback positivo e também no feedback de correção. Os outros 2 são pontos de atenção para que não se caia na armadilha do despreparo ou do desprezo. Então, esse outro momento que eu quero trazer para vocês é como ofertar e receber feedbacks. Um bom ponto de início é entender que o feedback ele faz parte da rotina da vida e que no ambiente de trabalho é uma importante ferramenta de aprendizagem e de conexão. Nem só quem recebe aprende, mas quem oferta também. Então vamos primeiro falar sobre como dar um feedback. Quando o protagonista é quem oferta. A gente já viu que os principais feedbacks são positivo e correção. Então como é que você se prepara para dar um feedback positivo? Se atente a estes pontos. Quando você estiver com a pessoa, descreva o comportamento específico que deve ser mantido. Depois, exemplifique as consequências deste comportamento e quais os impactos positivos que foram gerados. Fale como você se sente em relação ao comportamento apresentado e explique o porquê você se sente dessa forma. Já do outro lado, quando for dar um feedback corretivo, foque nestes outros pontos. Se houver uma certa tensão no ar, comece com um quebra-gelo. Traga uma atitude positiva que você tenha percebido recentemente. Foque na intenção positiva. Descreva o comportamento ou situação que precisa de atenção. Faça perguntas cuidadosamente orientadas para o objetivo do feedback. Cuidado para não fugir desse objetivo do feedback e falar de outras coisas que não façam sentido para aquele momento. Diga claramente qual a mudança que é necessária. Então, demonstre apoio e suporte para que se estabeleça um canal de confiança e segurança. E, por último, estabeleça prazos para acompanhamento e os cumpra. Em qualquer situação de feedback, é importante que fatos sejam colocados de maneira objetiva na conversa, sempre baseado em fatos. Por quê? Porque o cuidado aqui não é a dar a entender que ao invés de ser uma ferramenta de aprendizagem ou de conexão, o feedback acabe se tornando uma ferramenta para julgamentos e rótulos. Uma boa comunicação é a base de um feedback efetivo. Assim, quando você estiver com alguém, fale sempre na primeira pessoa. Então, ao invés de dizer você fez ou não fez, troque por eu vejo ou eu entendo que essa situação levou a tal comportamento e gerou um impacto em determinado projeto. Ao falar na primeira pessoa, você evita que seu interlocutor assuma uma postura defensiva. Não faça rodeios e vá direto ao ponto. Então evite ironias, indiretas, por mais que seja uma situação difícil, ou qualquer outra postura que abra margem para mal-entendido. Vá direto ao ponto sim, seja assertivo, mas também seja empático. E prepare-se, invista tempo no preparo em como você quer conduzir cada conversa. Personalize, traga exemplos de suas contribuições para o programa, para a área, para a organização. As pessoas, elas querem ser vistas, elas precisam sentir-se parte efetiva de um grupo e precisam saber como você pode contar com elas. Ajude-as a refletir, evite respostas automáticas, faça as pessoas refletirem sobre a situação. Fazer perguntas é uma estratégia de construção de uma solução ou plano de ação.
Então não dê respostas prontas ou fale como você faria. Ao invés disso, engaje por meio da reflexão com boas perguntas. E se você estiver no papel de quem está recebendo feedback, nesse caso, o protagonista é quem recebe. O primeiro ponto é que quem recebe o feedback não precisa ficar mudo na conversa. Também é seu papel questionar, trazer argumentos, entender o que está sendo falado. Assim, atente-se a estes pontos no momento que você está recebendo feedback e faça uma reflexão genuína. O primeiro ponto é o contexto. Qual é a situação que está sendo tratada? Cuidado com as generalizações. Veja a situação como um recorte para ser endereçado. O segundo é a autoavaliação. Como eu me avalio neste contexto da situação apresentada? O terceiro é o comportamento. Qual é o meu comportamento que está sendo abordado aqui nessa conversa? É a primeira vez que escuto sobre ele ou é algo recorrente? Outras pessoas que eu confio têm essa mesma percepção? Quarto é o sentimento. Como me sinto? Quais os meus sentimentos sobre esse comportamento? O quinto, os impactos. Quais são os impactos e principalmente as consequências destes comportamentos? O sexto, o aprendizado, o que aprendi dessa conversa e dessa situação, desse feedback específico. E o sétimo e o último é a ação. Qual é a ação efetiva que eu vou tomar para manter ou mudar este comportamento? É a partir da apropriação da situação e da conexão que se pode gerar mudanças ou ampliar a consciência para poder receber um bom reconhecimento. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você sobre esse tema. Lembre-se que o desenvolvimento ele nunca termina. Então, boas conversas e até mais!